Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de As Brumas de Avalon, livro 2, A Grande Rainha. Como vocês passaram a semana? Tudo bem? Confio que sim. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pela presença de vocês em mais uma semana, em mais uma leitura do meu canal, do nosso canal. Muito obrigada mesmo. Eu nem tenho mais o que falar. Eu quero começar logo a leitura de hoje porque o filho de Morgana nasceu. E o que será que vai acontecer agora? Vamos lá para o capítulo 2? Vou começar, hein? Capítulo 2. Guinevere, filha do rei Leodegrance, estava sentada no alto do muro da horta fechada, segurando-se nas pedras com as duas mãos e olhando os cavalos no cercado lá embaixo. Atrás dela havia o cheiro doce das ervas e hortaliças, das ervas medicinais que a mulher de seu pai usava para preparar remédios e poções. A horta era um dos lugares favoritos, talvez o único ao ar livre do qual realmente gostava. Sentia-se mais protegida dentro de casa ou quando bem cercada. Os muros em volta da plantação faziam-na sentir-se quase tão segura quanto o interior do castelo. Ali no alto, podia ver, lá longe no vale, uma grande extensão que se prolongava até onde a vista alcançava. Guinevere voltou-se para a segurança do jardim por um momento, com as mãos dormentes outra vez e a respiração difícil na garganta. Ali, no alto do muro que fechava sua horta, estava a salvo. Se começasse a sentir o pânico avassalador novamente, poderia descer e sentir-se protegida. A esposa de seu pai, Alienor, perguntou-lhe certa vez, exasperada, quando fizera referência a esse estado de espírito. Mas protegida contra o quê, menina? Os saxões nunca vêm tão para o oeste assim. Estamos no alto do morro e poderíamos vê-los a pelo menos 3 léguas de distância, se viessem. É a vista panorâmica que temos aqui que constitui a nossa principal proteção. Em nome dos céus! Guinevere jamais poderia contar-lhe, pois suas razões pareciam-lhe ilógicas. Como explicar à sensata e prática Alienor que eram o próprio peso de todo aquele céu e a vastidão das terras que lhe faziam medo? Não havia o que temer, e isso era tolice. Mas essa tolice tornava-a ofegante e ela sentia dificuldade para respirar e uma dormência que subia da barriga até a garganta, enquanto as mãos suadas perdiam a sensação do tato. Todos ficavam exasperados com ela. O padre residente lhe dizia não haver nada ali senão as boas terras verdes de Deus. O pai, que lhe gritava que não tolerava aqueles disparates de mulher em sua casa. Por isso aprendeu a não manifestar seu temor em voz alta. Só no convento a haviam compreendido. Ah, o querido convento onde se sentia tão bem quanto um camundongo no ninho e de onde nunca saía, a não ser para ir até o jardim. Gostaria de voltar para lá, mas agora ela era mulher feita. Sua madrasta tinha filhos pequenos e precisava dela. A ideia do casamento também lhe dava medo, mas então teria sua casa, onde poderia fazer o que quisesse e onde seria a dona. Ninguém ousaria rir dela. Lá embaixo, os cavalos corriam, mas entre eles os olhos de Guinevere fixavam-se em um homem esguio, vestido de vermelho, cujo cabelo encaracolado ocultava a testa queimada de sol. Percebendo que ele era tão veloz quanto os próprios cavalos, a moça compreendeu por que os saxões o chamavam de flecha de duende. Alguém lhe contara que ele tinha sangue de fadas. Lancelot do Lago era o seu nome. E Guinevere já o tinha visto no Lago Mágico, no tenebroso dia em que se perdera, na companhia daquela terrível mulher-fada. Lancelot laçara o cavalo que desejava. Um ou dois dos homens de seu pai gritaram-lhe uma advertência, e Guinevere quase gritou também.
Aquele cavalo não era montado nem mesmo por seu pai, mas apenas pelos melhores amansadores. Lancelot, rindo, fez um gesto de desprezo pela advertência. Deixou que o domador viesse segurar o animal, enquanto lhe colocava a sela. Guinevere ouvia-lhe a voz risonha. Que prazer terei em montar um cavalo de moça que qualquer um pode conduzir com uma rédea feita de palha. Quero que vocês vejam. Com a rédea colocada dessa maneira, posso controlar o cavalo mais indócil que tenham e transformá-lo num animal de combate. Assim, vejam. Ajeitou uma das fivelas dos arreios e pulou na sela, sem qualquer ajuda. O cavalo levantou-se nas patas traseiras. Guinevere ficou olhando boquiaberta enquanto ele se inclinava sobre o animal, obrigando-o a baixar as patas e a sujeitar-se, forçando-o a andar lentamente. O fogoso animal tentava escapar ao controle, indócil, com movimentos laterais. Lancelot fez um gesto, pedindo a um dos palafreneiros do rei que lhe desse uma lança comprida. Agora vejam, gritou. Suponhamos que aquele saco de palhas ali seja um saxão que avança contra mim com uma daquelas grandes espadas cegas que usam. Deixou o cavalo correr, lançando-se pelo gramado. Os outros cavalos espalharam-se quando ele se aproximou. Célere, do saco de palha, e o atravessou com a lança, sacando depois a espada da bainha, ao mesmo tempo em que se voltava, contendo o cavalo a meio galope e girando a arma em grandes círculos. Até mesmo Leodegrance recuou quando ele avançou sobre o grupo de homens. Lancelot deteve com perfeição o animal na frente do rei. Desmontou e fez uma mesura. Senhor, peço vossa autorização para treinar cavalos e homens, a fim de que sejam levados por vós à batalha quando os saxões voltarem, para que os derroteis como fez Arthur na floresta de Celidon, no último verão. Tivemos já algumas vitórias, mas chegará o dia em que uma grande batalha decidirá para sempre se os saxões ou os romanos governarão esta terra. Estamos treinando todos os cavalos que conseguimos, mas os de Vossa Majestade são os melhores do que quaisquer outros que possamos comprar ou criar. Eu não jurei fidelidade a Arthur, exclamou o pai de Guinevere. Uther era diferente. Era um soldado com experiência e homem de Ambrósio. Arthur é apenas um rapaz. Ainda pensais assim, pois depois das batalhas que ele venceu? Perguntou Lancelot. Ele conserva o trono há mais de um ano. É o vosso grande rei, senhor. Quer lhe tenhais jurado fidelidade ou não. Em toda a batalha que ele trava com os saxões, também protege vossa majestade. Cavalos e homens, é pouco o que pedimos. Leodegrance fez um aceno de cabeça. Não é aqui o lugar para discutirmos a estratégia do reino, Sir Lancelot. Já viu o que sabe fazer com o cavalo. Ele é seu, meu hóspede. Lancelot fez uma grande reverência e agradeceu formalmente ao rei Leodegrance, mas Guinevere notou que seus olhos brilharam de alegria. Ficou imaginando quantos anos ele teria. Entremos no castelo, convidou Leodegrance. Bebamos juntos e lhe farei uma proposta. Guinevere saltou do muro e correu pela horta até a cozinha, onde a esposa de seu pai supervisionava o trabalho das mulheres. Senhora, meu pai está chegando com Lancelot, o emissário do grande rei. Vão de querer comida e bebida. Alienor olhou-a espantada. Muito obrigada, Guinevere. Vá ajeitar-se e poderá levar-lhe o vinho, pois estou muito ocupada. Guinevere correu ao seu quarto, vestiu a melhor roupa por cima da bata simples que usava e colocou no pescoço um colar de contas de coral. Desfez as tranças do belo cabelo e deixou-o cair ondulado. Enfiou no dedo o pequeno anel de ouro de donzela que costumava usar e desceu, com passos medidos e movimentos leves. Sabia que o azul lhe assentava melhor do que qualquer outra cor, por mais cara que fosse a roupa.
Apanhou uma bacia de bronze, encheu-a com água quente da chaleira pendurada junto ao fogo e nela espalhou pétalas de rosa. Caminhou para o saguão no momento em que seu pai e Lancelot estavam entrando. Pousou a bacia, recebeu os mantos dos homens, pendurou-os num cabide e voltou a fim de oferecer-lhes a água quente e perfumada para lavarem as mãos. Lancelot sorriu, e ela sentiu que fora reconhecida. Não nos encontramos antes na Ilha dos Padres, senhoras? Já conhece minha filha, senhor? Lancelot concordou com um gesto de cabeça, e Gwynfer, com a voz mais tímida e suave possível, aprendera muito que desagradava ao pai quando falava com ousadia, disse: Papai, ele mostrou-me o caminho para o convento quando me perdi. Leodegrand sorriu para ela indulgente. Minha querida cabeça de vento, se der 3 passos para fora de casa, perde-se. Bem, Sir Lancelot, o que pensa dos meus cavalos? Já vos disse, são melhores do que quaisquer outros que possamos comprar ou criar. Temos alguns vindos dos reinos mouros na Espanha e os cruzamos com os animais dos altiplanos, de modo que temos cavalos resistentes capazes de suportar nosso clima e, ao mesmo tempo, rápidos e corajosos. Mas precisamos de mais. O número que podemos produzir é limitado. Tendes mais do que suficiente, posso mostrar-vos como treiná-los para que os possais levar às batalhas? Não, interrompeu o rei. Estou velho. Não tenho vontade de aprender novos métodos de luta. Casei-me 4 vezes, mas todas as minhas esposas só me deram meninas doentias que morreram antes de serem desmamadas, por vezes antes mesmo de serem batizadas. Tenho filhas. Quando a mais velha casar-se, seu marido é quem comandará meus homens nas batalhas, e poderá treiná-los como quiser. Diga ao seu grande rei que venha até aqui e examinaremos o assunto. Lancelot respondeu, um pouco secamente. Sou primo e capitão do senhor meu rei Arthur, mas nem mesmo eu lhe digo o que ele deve fazer. Peça-lhe, então, que venha até um velho que não quer afastar-se de junto de sua lareira, sugeriu o rei um pouco aborrecido. Se não vier por mim, talvez venha para saber o que farei dos meus cavalos e dos homens armados para montá-los. Lancelot fez uma reverência. Sem dúvida, senhor. Chega dessa conversa, então. Filha, sirva-nos um pouco de vinho. Pediu o rei. Gwynfer aproximou-se timidamente e verteu o vinho em suas taças. Agora vá, minha filha, para que eu e meu hóspedes possamos conversar. Despedida, Gwynfer ficou esperando na horta até que um criado saísse e pedisse o cavalo e a armadura do Sr. Lancelot. O cavalo em que viera e o outro, que lhe fora dado por seu pai, foram levados até a porta. Ela ficou observando a sombra do muro até que Lancelot se afastou. Depois saiu e ficou esperando. O coração batia-lhe forte. Acharia ele que fora muito ousada? Mas o cavaleiro a viu, sorriu, e esse sorriso dominou-lhe o coração. O senhor não tem medo desse cavalo grande e fogoso? Lancelot sacudiu negativamente a cabeça. Minha senhora, não creio que tenha nascido ainda um cavalo em que eu não possa montar. Então, quase murmurando, ela perguntou. É verdade que o senhor controla os cavalos com a sua magia? Ele lançou a cabeça para trás numa gargalhada sonora. De modo algum, minha senhora, não faço mágicas. Gosto dos cavalos, compreendo o seu jeito e como a cabeça deles funciona. Eis tudo. Será que pareço um feiticeiro? Mas dizem que o senhor tem sangue de fadas. Continuou a moça e o riso dele tornou-se mais grave. Realmente, minha mãe era da velha raça que governou esta terra antes da chegada dos romanos, ou mesmo das tribos do norte. Ela é sacerdotisa na ilha de Avalon e uma mulher muito sábia. Noto que o senhor não falaria mal de sua mãe, disse Gwynfer.
Mas as irmãs do convento de Inniswitring disseram que as mulheres de Avalon eram bruxas malignas que serviam aos demônios. Ele sacudiu a cabeça, ainda sério. Não é verdade. Não conheço bem minha mãe. Fui educado em outro lugar. Tenho tanto medo quanto amor por ela. Mas posso assegurar-lhe que não é uma mulher malvada. Ela levou o meu senhor Arthur ao trono e deu-lhe sua espada para lutar contra os saxões. Isso lhe parece algo mal? Quanto à sua magia, só os ignorantes a consideram uma feiticeira. É bom que a mulher seja sábia. Guinevere baixou a cabeça. Não sou sábia. Sou muito idiota, até mesmo com as irmãs. Aprendi apenas a ler com dificuldade o livro da missa, que, segundo elas, era tudo o que eu precisava saber, além das coisas que as mulheres aprendem: cozinhar, lidar com ervas e poções, tratar de ferimentos. Para mim, tudo isso seria um mistério maior do que o treinamento dos cavalos, que a senhora considera uma mágica. Sugeriu Lancelot com seu grande sorriso. Depois inclinou-se na montaria e tocou-lhe o rosto com a mão. Se Deus for bom e os saxões não aparecerem por algumas luas ainda, vê-la-ei novamente, quando voltar com o grande rei. Reze por mim, senhora. Afastou-se e Guinevere ficou a olhá-lo, com o coração batendo forte, mas experimentando agora uma sensação quase agradável. Ele poderia voltar. Ele queria voltar. E seu pai dissera que devia casar-se com alguém que pudesse comandar cavalos e homens na batalha. Quem melhor do que o primo do grande rei e capitão de sua cavalaria? Estaria o pai pensando em casá-la com Lancelot? A moça corou de satisfação e felicidade. Pela primeira vez sentiu-se bela, ousada e corajosa. Mas, no interior do castelo, seu pai lhe disse: um belo homem esse flecha de duende, e hábil com os cavalos, mas bonito demais para ser alguma coisa mais do que isso. E Guinevere exclamou, surpresa com sua audácia. Se o grande rei fez dele o primeiro de seus capitães, ele deve ser o melhor dos guerreiros. Leodegrance deu de ombros. Ele é primo do rei, e dificilmente poderia ficar sem um posto em seus exércitos. Será que ele tentou conquistar seu coração ou sua virgindade? Acrescentou com um olhar que a fez tremer de medo. Sentiu-se corar outra vez e ficou desesperadamente irritada consigo mesma. Não, ele é um homem decente, e o que me disse poderia ser dito em sua presença, meu pai. Bem, não põe ideias nessa sua cabeça de vento, interrompeu Leodegrance mal-humorado. Você pode voltar os olhos para coisas melhores do que ele. Esse homem não passa de um bastardo do rei Ban, com Deus sabe quem, uma dessas moças de Avalon. A mãe dele é a senhora de Avalon, a grande sacerdotisa do povo antigo, e ele é filho de um rei, Ban de Benwick. Ban tem meia dúzia de filhos legítimos. Por que casar-se com um capitão do rei? Se tudo correr bem, você se casará com o próprio rei. Guinevere recuou, dizendo: eu teria medo de ser a grande rainha. Você tem medo de tudo, não importa o quê. É por isso que precisa de um homem para tomar conta de você. E o rei é melhor do que o capitão do rei. Viu os lábios da filha tremerem e disse-lhe calmamente: vamos, vamos, menina, não chore. Deve ter confiança em mim. Eu sei o que é melhor para você. E para isso que estou aqui, para cuidar do seu futuro e conseguir-lhe um bom casamento com um homem de confiança, que cuide bem de minha pequena e linda cabecinha de vento. Se ele tivesse se zangado com ela, Guinevere poderia ter insistido em uma rebelião. Mas como posso me queixar do melhor dos pais, que só quer o meu bem? Pensou. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Num dia de começo da primavera, no ano seguinte à coroação de Arthur, Igraine em seu convento estava inclinada sobre um bordado de toalha de altar.
Durante toda a sua vida gostara desse trabalho delicado, mas quando moça e mais tarde casada com Gorló, deixara-se ocupar, como todas as mulheres, com o trabalho de tecer, fiar e costurar roupas para sua casa. Como rainha de Uther, com muitos criados, pudera passar o tempo livre fazendo bordados finos e tecendo bainhas de fitas de seda. Ali, no convento, procurava tornar úteis seus conhecimentos. Não fora isso, pensava um pouco pesarosamente. Aconteceria com ela o mesmo que com tantas freiras. Teceria apenas as roupas lisas, escuras, de lã, que todas elas, inclusive Igraine, usavam. Ou então, os linhos lisos, mas tediosos, para véus, coifas e panos de altar. Apenas 2 ou 3 das irmãs sabiam tecer a seda ou fazer bordados finos, e entre elas, Igraine era a mais prendada. Estava um pouco apreensiva. Naquela manhã, ao sentar-se junto de seus bastidores, julgara ouvir um grito e sobressaltara-se olhando à volta, antes que pudesse se conter. Parecia-lhe ter ouvido em algum lugar a voz de Morgana, gritando "Mãe", em agonia e desespero. Mas o convento estava silencioso e vazio à sua volta, e após um momento, Igraine benzeu-se e voltou a trabalhar. Ainda assim, afastou resolutamente a tentação. Renunciara muito à visão, como coisa do maligno. Não queria mais nada com as feitiçarias. Não aceitava que Viviane fosse má, mas os velhos deuses de Avalon certamente eram aliados do diabo, ou não poderiam manter sua força numa terra cristã. E havia entregue sua filha a esses velhos deuses. Em fins do último verão, Viviane mandara-lhe uma mensagem. Se Morgana estiver com você, diga-lhe que está tudo bem. Perturbada, Igraine mandara dizer em resposta que não via Morgana desde a coroação de Arthur. Julgava-a ainda a salvo em Avalon. A irmã superiora do convento ficara horrorizada com a ideia de alguém no convento receber um mensageiro de Avalon. E mesmo quando Igraine explicou que era uma mensagem de sua irmã, a superiora, descontente, afirmou que não poderia haver contatos, mesmo através de mensagens, com aquele lugar ímpio. Igraine ficou então muito agitada. Se Morgana deixara Avalon, devia ter brigado com Viviane. Era coisa inédita uma sacerdotisa jurada do mais alto grau deixar a ilha, exceto para tratar de negócios de Avalon. Que Morgana tivesse partido sem conhecimento ou permissão da senhora era fato tão sem precedentes que sentiu o sangue gelar-lhes nas veias. Para onde teria ido? Teria fugido com algum amante? Estaria vivendo uma vida sem lei, sem os ritos de Avalon ou da igreja? Teria ido para a casa de Morgause? Estaria morta em algum lugar? Não obstante, embora orasse continuamente pela filha, Igraine tomara a firme resolução de resistir à tentação constante da visão. Ainda assim, durante grande parte daquele inverno, parecia que Morgana andava ao seu lado. Não a pálida e sombria sacerdotisa que vira na coroação, mas a menina que fora seu único conforto naqueles anos desesperados e solitários na Cornualha, em que era uma criança-mulher aterrorizada, uma criança-mãe. A pequena Morgana, em seu vestido de açafrão e suas fitas, uma criada séria de olhos escuros, vestida com um manto vermelho. Morgana com um irmãozinho nos braços quando as 2 crianças dormiam com as cabeças escura e dourada pousadas no mesmo travesseiro. E ficava pensando no quanto havia negligenciado Morgana depois que fora para a companhia de seu amado Uther e lhe dera um filho e herdeiro de seu reino. Morgana não fora feliz na corte de Uther, nem tivera nunca muito amor por ele. Por isso,
tanto quanto pela insistência de Viviane, concordara que a filha fosse criada em Avalon. Só agora se sentia culpada. Não teria sido precipitada ao mandar a filha embora, a fim de poder dedicar todos os seus pensamentos a Uther e aos filhos dele? Contra sua vontade, lembrou-se de um velho ditado de Avalon. A deusa não oferece seus dons àqueles que os recusam. Ao mandar seus próprios filhos embora, um deles para ser criado por outros, para a segurança da própria criança, lembrou-se depois da queda do cavalo que deixou Arthur como morto, e a outra para Avalon. Ao mandá-los embora, teria ela mesma lançado a semente da perda? Teria a deusa se recusado a dar-lhe outro filho por ter deixado a primeira ir-se tão facilmente? Confiara isso ao seu confessor, mais uma vez, e ele a tranquilizara, dizendo que fizera bem em mandar Arthur embora, pois todo menino, mais cedo ou mais tarde, tinha de sair de casa. Mas, disse ele, não devia ter deixado que Morgana fosse para Avalon. Se a menina era infeliz na corte de Uther, devia ter sido colocada numa escola, num convento, em algum lugar. Ao saber que Morgana não estava em Avalon, pensou em mandar um mensageiro à corte do rei Lot para informar-se se estava ali. Mas o inverno chegara rapidamente e cada dia representava uma nova batalha contra o frio. As rachaduras, a umidade terrível por toda parte. Até mesmo as irmãs passaram fome no auge do inverno, dividindo o que tinham com os mendigos e camponeses. E certa vez, no auge do inverno, julgou ouvir a voz de Morgana gritando angustiada: Mãe! Mãe! Morgana, sozinha e aterrorizada. Morgana morte? Onde? Ah, Deus, onde? Seus dedos apertaram a cruz que, como todas as feridas do convento, ela trazia à cintura. Senhor Jesus, protege e guarda-a. Maria, Mãe Divina, mesmo que ela seja pecadora e feiticeira, tem piedade dela. Jesus, como tivestes de Madalena, que era pior do que ela. Horrorizada, viu que uma lágrima caíra sobre o belo trabalho que estava fazendo. Poderia manchá-lo. Enxugou os olhos com o véu de linho e afastou um pouco o bastidor, apertando as pupilas para ver melhor. Estava ficando velha e a sua visão diminuía pouco a pouco. Ou seriam as lágrimas que lhe embaçavam os olhos? Inclinou-se outra vez, resolutamente, sobre o bordado, mas o rosto de Morgana parecia estar à sua frente. E ela podia ouvir na imaginação aquele grito desesperado, como se a alma da filha estivesse sendo arrancada de seu corpo. Também ela gritara assim pela mãe, de que mal podia lembrar quando Morgana nascera. Gritariam todas as mulheres pela mãe na hora do parto? O terror dominou-a. Morgana, naquele inverno desesperado, dando a luz em algum lugar. Morgause fizera brincadeiras na coração de Arthur, dizendo que ela estava tão caprichosa com sua comida quanto uma mulher grávida. Contra a vontade, Igraine viu-se com danos nos dedos. Se assim fosse, Morgana teria dado à luz o filho no auge do inverno. E agora, mesmo naquela primavera suave, parecia ouvir outra vez aquele grito. Ansiava por ir ao encontro da filha. Mas onde? Onde? Soaram passos atrás dela e uma tosse. E uma das moças criada do convento disse: Senhora, há visitas na sala exterior. Um deles é um religioso, o próprio arcebispo. Igraine pôs de lado o bordado. Afinal de contas, não estava manchado. As lágrimas vertidas pelas mulheres não deixam marcas no mundo, pensou com amargura. Por que o arcebispo, entre todos os vivos, deseja ver-me? Eu não sei, senhora, e creio que também não disse a Madre Superiora, respondeu a moça, disposta a conversar por um instante. Mas a senhora não mandou presentes para a igreja na época da coroação do grande rei? Realmente,
Igraine assim o fizera, mas não me parecia que o arcebispo estivesse ali para falar-lhe disso. Talvez quisesse alguma coisa a mais. Os padres quase nunca são ambiciosos pessoalmente, mas todos eles, em especial os de igrejas ricas, ambicionavam prata e ouro para seus altares. Quem são os outros? Perguntou, sabendo que a moça estava ansiosa por falar. Não sei, senhora, mas a Madre Superiora queria proibir a entrada de um deles porque... E os olhos da moça regalaram-se. Era um mago e feiticeiro, um druida. Igraine levantou-se. É um Merlin da Bretanha. Pois é, meu pai não é mago, filha, mas um erudito, treinado na ciência dos sábios. Até mesmo os padres da igreja dizem que os druidas são homens bons e nobres e veneram a Deus, em harmonia com eles, pois reconhecem Deus em todas as coisas e o Cristo como um dos muitos profetas de Deus. A moça fez uma pequena reverência, aceitando a correção, enquanto Igraine guardava o bordado e ajustava o véu corretamente em volta do rosto. Quando chegou à sala exterior, viu apenas não o Merlin e um homem estranho e austero com as roupas escuras que os homens da igreja estavam começando a adotar para se distinguirem dos eruditos, como também um outro, que não reconheceu, nem mesmo quando se virou. Por um instante pareceu-lhe estar olhando o rosto de Uther. "Ui, John!" exclamou para emendar-se rapidamente. "Arthur! Perdoe-me, esqueci." Ela teria se ajoelhado ante o grande rei se ele não tivesse se antecipado, impedindo-a. "Mãe, jamais se ajoelhe na minha presença. Proíbo-o." Igraine fez uma reverência para o Merlin e o arcebispo de ar severo. "Esta é minha mãe, a rainha de Uther", disse Arthur. E o arcebispo respondeu, descontraindo os lábios num movimento que Igraine supôs ser um sorriso. Mas agora ela tem uma honra superior, pois é noiva de Cristo. Dificilmente uma noiva, pensou Igraine. Apenas uma viúva que se refugiou na sua casa. Mas não disse nada, inclinando a cabeça. Arthur continuou. "Senhora, este é Patrício, arcebispo da Ilha dos Padres, hoje chamada de Glastonbury, que chegou recentemente." "Sim, por vontade de Deus", disse o arcebispo. "Expulsei recentemente todos os magos malignos da Irlanda e venho para expulsá-los de todas as terras cristãs. Encontrei em Glastonbury padres corruptos que toleravam entre eles até mesmo o culto em comum com os druidas, o que teria provocado em Nosso Senhor, que morreu por nós, lágrimas de sangue." Taliesin, o Merlin, disse com sua voz suave. "Ora, então o Senhor seria mais rigoroso do que o próprio Cristo, irmão? Pois ele, ao que me lembro, foi muito censurado por se juntar aos párias e pecadores, e até mesmo coletores de impostos e com mulheres como Madalena, quando proferiram que fosse um nazareno como João Batista. E por fim, ao agonizar na cruz, prometeu ao ladrão que naquela mesma noite estariam juntos no paraíso. Não? Acho que muita gente se julga capaz de ler as escrituras e incide em erros como este", disse Patrício secamente. "Os que se presumem sábios aprenderão, é o que espero, ao ver seus padres para as interpretações verdadeiras." O Merlin sorriu suavemente. "Não posso participar desse desejo, irmão. Também eu acredito ser a vontade de Deus que todos os homens devam procurar a sabedoria em si mesmos e não recebê-la de outra pessoa. As crianças talvez precisem de alguém para lhes amassar a comida, mas os homens podem beber a sabedoria sozinhos." Vamos, interrompeu Arthur com um sorriso. "Não quero discussões entre os meus dois mais queridos conselheiros. A sabedoria do Merlin me é indispensável. Foi ele quem me colocou no trono." "Senhor, foi Deus quem me colocou ali", protestou o arcebispo. "Com a ajuda do Merlin", teimou Arthur, "e jurei ouvir sempre os seus conselhos. O senhor não quer que eu seja perjuro,
Não é mesmo, padre Patrício? Pronunciou o nome com o sotaque das terras setentrionais onde fora criado. Vamos, mãe, sentemo-nos para conversar. Primeiro deixe-me mandar buscar vinho e alguma coisa de comer, para os senhores se refazerem da longa viagem até aqui. Obrigado, mãe. E por favor, mande também alguma coisa para Kai e Gawaine que vieram comigo. Não permitiram que eu viajasse sem escolta. Insistem em fazer para mim o serviço de camareiros, como se eu não pudesse levantar a mão sem eles. Posso fazer tudo sozinho, como qualquer soldado, com a ajuda apenas de 1 ou 2 palafreneiros. Mas os dois não deixam. Seus companheiros terão o melhor, prometeu Igraine, e saiu para ordenar que servissem vinho e comida aos visitantes e sua comitiva. O vinho para os hóspedes chegou e ela o serviu. Como estão as coisas com você, meu filho? Olhando-o bem, teve a impressão de que ele estava 10 anos mais velho do que o rapaz magro que fora coroado no último verão. Parecia ter crescido meio palmo, e seus ombros estavam mais largos. Havia em seu rosto um corte vermelho que já estava se fechando, graças a Deus. Bem, nenhum soldado podia evitar 1 ou 2 ferimentos. Como você vê, mãe, andei combatendo, mas Deus me protegeu. E agora venho em missão de paz. Mas como está a senhora aqui? Ah, nada acontece aqui, respondeu ela com um sorriso. Mas recebi uma mensagem de Avalon dizendo que Morgana deixou a ilha. Estará ela em sua corte? Ele sacudiu negativamente a cabeça. Ora, mãe, eu não tenho uma corte que seja digna de tal nome. Kai administra meu castelo. Tive de obrigá-lo a isso, pois preferia acompanhar-me na guerra, mas forcei-o a ficar e dar segurança à minha casa. E os 2 ou 3 dos velhos cavaleiros de meu pai, idosos demais para guerrear, vivem ali com as mulheres e os filhos menores. Morgana está na corte de Lot. Gawain me contou quando o irmão, o jovem Agravain, veio para o sul ingressar nos meus exércitos. Disse que Morgana fora fazer companhia à sua mãe. Viu-a apenas 1 ou 2 vezes, mas ela estava bem e parecia tranquila. Toca a harpa para Morgause e controla a despensa. Creio que Agravain estava encantado com ela. Uma expressão de sofrimento passou-lhe pelo rosto, despertando a atenção de Igraine, que, apesar disso, ficou calada. Deus seja louvado por estar Morgana salva entre parentes. Eu estava preocupada com ela. Não era aquele o momento, principalmente estando presente um padre, de perguntar se Morgana tivera um filho. Quando Agravain chegou ao sul? Em princípios do outono, não foi, Marlin? Creio que sim. Então, Agravain de nada sabia. Ela mesma vira Morgana e de nada suspeitara. Se é que estava realmente grávida, se tudo aquilo não fosse apenas uma fantasia de sua imaginação. Bem, mãe, vim falar-lhe de questões de mulher, já que tocamos no assunto. Parece que devo me casar. Não tenho outro herdeiro senão Gawain. Isso não me agrada, disse Igraine. Lot vem esperando todos esses anos. Não dê as costas ao filho dele. Os olhos de Arthur chamejaram irados. Nem mesmo a senhora deve falar assim do meu primo Gawain. É um dos meus companheiros jurados. Quero-lhe bem como ao irmão que nunca tive, como ao próprio Lancelot. Se Gawain ambicionasse meu trono, bastaria que tivesse afrouxado a vigilância por 5 minutos, e eu teria o pescoço cortado, e não esse talho no rosto. Ele seria então o grande rei. Eu lhe confiaria a vida e a honra. Igraine ficou espantada com a sua veemência. Bem, sinto-me feliz porque você tem um companheiro tão fiel e digno de confiança, meu filho. E acrescentou com um sorriso cáustico. Deve ser um desgosto para Lot que o filho dele goste tanto assim de você. Não sei o que fiz para que me queiram tanto bem, mas é o que acontece, e sinto-me abençoado por isso. Sim, afirmou Taliesin. Gawain será firme e leal até a morte, Arthur. E além da morte,
se Deus o permitir. Os homens não podem pretender conhecer a vontade de Deus, sentenciou o arcebispo gravemente. Mais leal ainda do que Lancelot Arthur, embora me custe dizer isso, continuou Taliesin sem dar ouvidos ao arcebispo. Arthur sorriu e Igraine pensou com uma dor no coração que ele tinha todo o encanto de Uther e também podia inspirar grande lealdade aos seus seguidores. Como era parecido com o pai. Vamos, eu me desgostaria até mesmo de você, Merlin, se falar assim de meu mais caro amigo, cortou Arthur. A Lancelot eu também confiaria minha vida e minha honra. Merlin observou com um suspiro. Ah, sim. Pode confiar da vida, tenho certeza. Tenho certeza de que ele não falhará na hora decisiva, pois certamente ele o ama e o protegerá com o sacrifício de sua própria vida. Gawain é um bom cristão, mas não tenho a mesma certeza no que concerne a Lancelot, disse Patrício. Chegará um momento, espero, em que todos aqueles que falsamente se dizem cristãos serão desmascarados como adoradores do demônio que realmente são. Quem não aceitar a autoridade da Santa Madre Igreja em relação à vontade de Deus será como disse o Cristo: aqueles que não estão comigo estão contra mim. Por toda a Bretanha há homens que pouco mais são do que pagãos. Em Tara eu me ocupei deles, quando acendi os fogos pascais num de seus montes pagãos, e os druidas do rei não me puderam resistir. Não obstante, até mesmo na santa ilha de Glastonbury, por onde caminhou José de Arimateia, encontro padres adorando um poço sagrado. Isso é impiedade. Eu o fecharei ainda que tenha de recorrer ao próprio bispo de Roma. Arthur sorriu. Não me parece que o bispo de Roma tenha a menor ideia do que acontece na Bretanha. Padre Patrício, o senhor prestaria um grande desserviço ao povo desta terra se fechasse o seu poço sagrado. É um dom de Deus. É parte de um culto pagão. Os olhos do arcebispo brilharam com o fogo austero dos fanáticos. É um dom de Deus, insistiu o velho druida, porque não há nada neste universo que não venha de Deus. E as pessoas simples precisam de signos e símbolos simples. Se adoram Deus nas águas que fluem de sua abundância, que mal há nisso? Deus não pode ser adorado com símbolos feitos pelo homem. Quanto a isso, estamos totalmente de acordo, irmão. Parte da sabedoria druida está em dizer que Deus está acima de tudo, não pode ser adorado em qualquer construção feita pelas mãos humanas, mas exclusivamente sobre o céu. Não obstante, vocês constroem igrejas e as adornam ricamente com ouro e prata, onde, portanto, está o mal em beber das fontes sagradas feitas por Deus e abençoadas com a visão e a cura. Foi o diabo quem lhes deu o conhecimento dessas coisas? Teimou Patrício com aspereza, e Taliesin riu. Ah, mas Deus desperta dúvidas e o diabo também, e no final dos tempos todos se voltarão para ele e obedecerão à sua vontade. Arthur interrompeu, antes que Patrício pudesse responder. Senhores, não viemos aqui para discutir teologia. É certo, suspirou Igraine aliviada. Falávamos de Gawaine e do outro filho de Morgause, Agravaine, não é? E do casamento de Arthur. É uma pena, lamentou Arthur, já que os filhos de Lot gostam tanto de mim, e Lot, não tenho dúvidas disso, está tão ansioso para que o herdeiro de sua casa esteja próximo do rei, que Morgause não tem uma filha, para que eu pudesse ser o seu genro e ele soubesse que o seu neto seria meu sucessor. E isso seria bom, admitiu Taliesin, pois tanto Arthur como Morgause são da linhagem real de Avalon. Patrício interrompeu amuado. E Morgause não é irmã de sua mãe, senhor? Casar-se com a sua filha seria quase como deitar-se com a própria irmã. Arthur ficou perturbado. E Graine concordou.
Tem razão. Ainda que Morgause tivesse uma filha, seria impossível pensar nisso. Seria fácil para mim gostar de uma irmã de Gawaine, lamentou Arthur. A ideia de casar-me com uma estranha não me agrada muito, e acredito que a moça também não ficará satisfeita. Isso acontece com todas as mulheres. E Igraine ficou surpresa com o que disse tão prontamente. Estaria ainda amargurada com o que se passara tanto tempo? Os casamentos devem ser decididos por aqueles que têm mais sabedorias do que as moças inexperientes. O rei Leodegrance ofereceu-me sua filha. Esqueço-me do nome. Com um dote de 100 dos seus melhores homens, todos armados. E ouça, mãe, cada um deles com os bons cavalos que cria, para que Lancelot os possa treinar. Esse era um dos segredos dos Césares, fazer com que suas melhores cortes lutassem a cavalo. Antes disso, apenas os citas usaram cavalos, mas para o transporte de suprimentos e por vezes para evitar mensagens. Se eu tivesse uma cavalaria de 400 homens bons... Bem, mãe, nesse caso eu poderia expulsar os saxões, fazendo-os ganir como seus próprios cães. Igraine riu. Isso não me parece razão suficientemente boa para casar-se, meu filho. Os cavalos podem ser comprados e os homens contratados. Mas Leodegrance não quer vendê-los. Creio que ele deseja, em troca desse dote, um dote digno de um rei, ligar-se fortemente por laços de parentesco ao grande rei. Ele não é o único, mas ofereceu-me mais do que qualquer outro. O que quero pedir-lhe, mãe, é o seguinte. Como não cogito mandar um mensageiro comum dizer ao rei que aceito sua filha e que ele a embrulhe como um pacote e a mande para mim, iria você levar-lhe minha resposta e acompanhá-la até minha corte? Igraine começou a expressar seu assentimento, mas lembrou-se de que fizera votos no convento. Você não pode enviar algum de seus homens de confiança? Gawaine ou Lancelot? Gawaine é um devasso, e não sei se eu gostaria de vê-lo perto da minha noiva. Sorriu Arthur. Que seja Lancelot, então. Merle, porém, aconselhou com voz sombria. Igraine, creio que você devia ir. Por que, vovô? Perguntou Arthur. Acredita que Lancelot seja tão encantador que minha noiva se apaixone por ele e não por mim? Taliesin suspirou e Igraine respondeu imediatamente. Eu irei, se a abadesa do convento o permitir. A madre superiora, pensou, não negaria permissão para que ela comparecesse ao casamento do filho, e sentiu que depois de muitos anos como rainha, não era fácil sentar-se tranquilamente por trás dos muros e esperar notícias dos grandes acontecimentos que se passavam na terra. Talvez fosse esse o destino de toda mulher, mas ela o evitaria, enquanto possível. Fim do capítulo 3. Muito bem, meus companheiros de leitura. Finalizamos 2 capítulos hoje de A Grande Rainha, livro 2 de As Brumas de Avalon. E aí, hein? Merlin deu essa deixa do que vai acontecer no futuro? Quem pescou alguma coisa aí? Vou deixar para vocês responderem para mim nos comentários, hein? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo. Até amanhã para Dom Pedro, a história não contada, ou até semana que vem, de volta com Ramsés ou de volta com as Brumas de Avalon. Um ótimo final de semana. Tchau!